Sejam muito bem-vindos à Trilha do Correspondente. E aqui nós discutimos tudo o que é necessário para bancários empreenderem no mercado financeiro, faturando 5 dígitos todos os meses. Eu sou Fabiana Medina, eu sou especialista em câmbio e capitais internacionais e já atuo nesse mercado financeiro, na área de câmbio, há mais de 20 anos. Então, o tema do episódio de hoje, que eu preparei para vocês com muito carinho, é 8 motivos porque eu abandonei a carteira assinada para empreender. Então, eu vou falar aqui os 8 motivos que me levaram a isso. E no final, eu vou dar umas perguntas para vocês refletirem, tá? Para fazer um teste se vocês estão aptos a empreender, tá? Então, fica comigo até o final. E como eu já disse, compartilhe essa live com quem vocês acham que precisa receber esse conteúdo, que a minha missão hoje é transmitir o meu conhecimento para ajudar bancários a empreenderem no mercado financeiro, faturando 5 dígitos todos os meses. E por que eu escolhi o tema do empreendedorismo hoje? Porque esse tema nunca esteve tão em alta desde o fatídico março de 2020. Pois é. O desemprego foi fatal devido à situação que a gente vive há 2 anos e muitas pessoas tiveram que se reinventar, se desenvolver, buscar outras áreas, empreender. Eu mesma empreendi em outros negócios durante esses 2 anos, mas foi então que eu decidi que eu gostaria de continuar dispensando toda a minha energia no mercado de câmbio, porque realmente é, na minha opinião, uma das áreas mais rentáveis, tanto do mercado como um todo, como desse nicho de mercado financeiro. E hoje eu quero transmitir tudo que eu aprendi durante esses 20 anos, compartilhando aqui com vocês conteúdos gratuitos nas minhas redes. Para quem ainda não me segue, eu tenho um canal no YouTube, tenho a minha página do Facebook, vocês podem procurar como Fabiana Medina. Lá eu estou compartilhando conteúdos diários e eu também tenho a minha página no Instagram, para quem não conhece também. Estou lá como Fabiana Medina, __. Então, vocês podem me encontrar nesses canais. Continuando aqui, quero falar um pouquinho sobre esse termo empreendedorismo. Todo mundo fala sobre empreendedorismo, mas vocês sabem o que isso significa? Esse termo foi um dos mais buscados na internet nesses últimos 2 anos. E o nome empreendedorismo, né, ele vem da palavra, entrepreneur, que significa aquele que assume riscos e começa algo novo, tendo sua origem em 1725. Mas será que você está preparado para empreender em algo novo? Visualizar uma oportunidade e aproveitar essa oportunidade? Fica até o final. E no final você vai descobrir se você está preparado para isso, tá? Vou fazer um teste com vocês, vai ser uma tarefinha de casa para vocês saberem se vocês estão preparados para agarrar uma oportunidade. Eu confesso que até 2014, quando eu abri a minha empresa, eu nunca tinha pensado em empreender, ser uma empresária. Estava totalmente acomodada, ganhava um salário relativamente bom para a média da população, mas gastava tudo que eu ganhava, não tinha mentalidade de empresária. Então, tudo cooperava para eu me acomodar. Eu trabalho no mercado há mais de 20 anos, atuando sempre em corretora de valores. Eu já passei por diversas corretoras de valores e apenas em uma eu fiquei 11 anos. Eu não preciso nem dizer como eu estava acomodada, né? Trabalhar em uma empresa tantos anos, mas assim, nada contra, tá? Quem trabalha muitos anos em empresas, tem gente que passa a vida inteira, 30 anos, né? E se aposenta trabalhando na mesma empresa. E muitas vezes, né, trabalhar muitos anos em uma empresa, vocês não podem negar que demonstra totalmente nosso comodismo com aquilo que a gente faz, com o dinheiro que a gente ganha. E para muitos, tá tudo bem, é assim. Mas para outros que têm sonhos que talvez aquele salário ali não vão ser possíveis de realizar, tá? Muitas vezes você se acomoda, mesmo não estando feliz, não estando satisfeito, mas não tem motivação para buscar algo novo, algo melhor, né? Foi então que, na época, o meu chefe, que me visualizava como
uma pessoa boa para negócios. Eu sempre tive, né, perfil de relacionamento com cliente, então ele me fez um convite, já que a gente já tinha uma carteira de clientes e eu praticamente que estava no front, eu que atendia a esses clientes, eles já tinham, eu já tinha conquistado a credibilidade deles e tinha também o meu perfil operacional, sempre dominei muito a área de câmbio, legislação cambial, então ele me convidou para ser sócia dele em uma empresa de consultoria. Foi aquele empurrãozinho que faltava, né? Para eu sair dali daquela situação acomodada. Então, quando eu abri a minha empresa em 2014, eu não tinha nem o dinheiro para investir nessa empresa. Porque eu era jovem, eu gastava todo o salário que eu tinha antes do final do mês. Vivia endividada no cheque especial, além de ser muito consumista, né? Porque como jovem e solteira, eu ainda não pensava no futuro. Eu estava solteira e queria saber de festas, viagens, gastava todo o meu dinheiro com isso, com roupa. Então, eu nunca tinha pensado mesmo no futuro, sabe? E empreender despertou em mim essa preocupação com o futuro. E um dos benefícios que eu tive em empreender foi o amadurecimento mesmo. Eu creio que foi um divisor de águas na minha vida. O antes, eu era uma menina sonhadora, porém pouco produtiva, pouco de ação. E depois eu me tornei uma mulher que pensa no futuro, que pensa em poupar, que pensa em construir família. Então foi meio que um divisor de águas e calhou que foi nesse ano justamente que eu conheci o meu marido e a gente começou a namorar e hoje a gente tem a nossa família. Sou casada, tenho um filhinho de 3 anos. Então, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. E apesar de o custo de abrir uma empresa, porque para muitos abrir uma empresa pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas porque realmente essa pessoa ela não tem conhecimento de como funciona abrir uma empresa. A grande maioria das pessoas olha para um empresário que vai abrir uma empresa, né? Quer dizer, a grande maioria das pessoas, quando pensa em abrir uma empresa, acha que vai ser burocrático e caro. Tanto caro para abrir, como caro para manter, mas a realidade não é bem essa, principalmente hoje. Então, na época, eu creio que ainda hoje, né? E você vai abrir uma empresa pelos meios tradicionais, você vai abrir uma empresa por em torno de R$ 2.000, tá? E aí você vai ter o custo ali com um contador, que é obrigatório você ter um contador, e você vai pagar um salário ou meio salário, vai depender para esse contador, mensalmente, tá? E só que por que eu mencionei meios tradicionais? É que hoje muitas empresas estão prestando serviços contábeis online. E isso barateia muito o custo. Inclusive, essas empresas de contabilidade online, muitas vezes abrem empresas gratuitamente, desde que você assine um plano anual com uma certa carência, né? Para você, de um plano que custa aí, sei lá, R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, a depender do serviço né, contábil que você vai precisar. E a contabilidade de uma empresa de prestação de serviços é muito simples, porque é uma empresa enxuta, é uma empresa que você não precisa ter um endereço físico, você não precisa ter funcionários. Então, os custos para abrir uma empresa de serviços são bem pequenos. Você vai ter que abrir uma conta em banco. Hoje a gente tem contas digitais que você não paga tarifa. Então, basicamente, na minha empresa hoje, eu tenho os custos que eu tenho hoje, trabalhando em home office, né? Não tenho custo nenhum de escritório. Uso a internet da minha casa e pago o contador mensalmente. Então, é a única despesa que eu tenho mesmo hoje. Então, é um negócio com um custo muito baixo. Só que naquela época, como eu falei, né, eu não pensava no futuro, então eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha dinheiro nem para abrir a empresa. Mas meu sócio facilitou e eu entrei com o trabalho, ele entrou com o dinheiro e ficou tudo bem, né? Mas o que eu tinha naquela época que me dava certeza de que o meu negócio ia dar certo? Eu tinha clientes fiéis. Nós tínhamos, né? Porque a gente tinha clientes em conjunto no tempo todo que eu trabalhei lá com ele. Eu atendi os clientes dele, então eu também cativei esses clientes, gerei credibilidade nesses clientes. Então, ele sabia que o nosso trabalho era em conjunto, nós éramos um time.
E para onde ele fosse, eu iria também, incluindo os nossos clientes. Então, a gente tinha a nossa carteira de clientes. E, ao meu ver, quando você tem clientes, você tem ativos. Para quem não sabe, ativos são bens. Eles podem ser tangíveis ou intangíveis. E os clientes são bens intangíveis. Você, no mercado financeiro, você ter uma carteira de clientes, aqueles que você manteve relacionamento durante toda a sua carreira profissional, isso te dá uma vantagem muito grande. Você pode ganhar muito dinheiro com isso. Então, as empresas, instituições financeiras, bancos e corretoras, hoje elas te remuneram pela tua carteira de clientes. Então, é um mercado muito rentável. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? No mercado de câmbio, por exemplo, existem diversos produtos e serviços, tá? Mas vamos imaginar que tem uma empresa que precisa pagar uma importação que ela fez. Importação, para quem não sabe, é o processo de compra de bens ou serviços em outros países. A partir do momento que esses bens eles entram no Brasil, foi feita uma importação, um processo de importação. Da mesma forma, se uma empresa brasileira busca comprar um serviço no exterior, a partir desse serviço ser prestado para eles aqui, eles fizeram uma importação de serviços, então eles têm que pagar esse fornecedor em uma conta corrente que fica no exterior. Qualquer valor que saia do Brasil, que entra ou saia do Brasil, ele deve passar por uma operação de câmbio. Para essa operação ser registrada no Banco Central, para o Banco Central ter o controle disso, e para ser feita a conversão da moeda reais para a moeda estrangeira. Para você ter uma ideia, no Brasil, até 2021, haviam mais de 50 mil empresas importadoras, tá? E todas elas, sem exceção, precisam fazer uma operação de câmbio quando vão pagar as suas importações. O preço das moedas estrangeiras praticados no mercado variam em até 2%. Então, resumidamente, 2% é a margem de lucro do teu negócio, né? Assim como as lojas têm margem de lucro em cima dos produtos que vendem, no mercado financeiro nós temos margem de lucro em cima de dinheiro. A gente trabalha vendendo dinheiro, comprando dinheiro e vendendo dinheiro. Nosso negócio é dinheiro. Imagina qual o mercado que tem a possibilidade de ganho mais rentável do que um mercado onde você negocia dinheiro. Dinheiro atrai dinheiro, né, gente? Então, eu não preciso dizer mais nada. Então, vamos dizer aqui que esse importador, ele precise fazer o pagamento de uma invoice, que é semelhante a uma nota fiscal, tá? A gente chama de invoice o documento emitido pelo fornecedor desse produto, cobrando, e aí nessa invoice vai ter lá todos os dados para você fazer o pagamento em uma conta corrente em moeda estrangeira no exterior. Imagine que ele precise remeter para essa conta $100 mil para o seu fornecedor nos Estados Unidos. Então, você, com o seu negócio de indicação de negócios, você busca uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio e, em nome desse cliente, você vai comprar dessa instituição $100 mil, por exemplo, a R$5 e vender esse valor de $100 mil para o seu cliente a 5,10. Esse valor não é físico, tá, gente? Eu não estou falando de moeda física para pessoas que compram para viajar. Estamos falando aqui de operações que vão ser pagas no exterior através de ordem de pagamento. Não tem meio físico. É um sistema que existe entre os bancos para eles se comunicarem, chamado SWIFT, onde os bancos fazem pagamentos em outras moedas, em qualquer conta em outros países. Então, nós estamos falando aqui de $100 mil que eu comprei e vendi intangivelmente, tá? Eu não vou pegar esse dinheiro físico e vou entregar para esse cliente para ele pagar a importação dele. Eu vou fazer, através da instituição financeira contratante, uma ordem de pagamento para o exterior. Então, eu comprei $100 mil do banco intangivelmente para entregar para esse cliente
numa conta que ele me indicar no exterior, sendo que ele pagou por essa moeda 5,10. Esse valor vai ser remetido em nome dele, através da instituição financeira credenciada, para a conta corrente do fornecedor dele no exterior. Essa operação, com esse spread, que é essa diferença de preço de 10 centavos, ela vai dar uma receita de 10 mil reais, tá? Então, em apenas uma operação, a gente vai ter uma receita de 10 mil reais. Essa figura, hoje, o Banco Central regulamentou a figura, né, desse indicador de negócios, chama-se correspondente cambial. E é quem indica esses negócios para a instituição financeira. Lembra que eu falei que você tem uma carteira de cliente, você tem relacionamento com esse banco e credibilidade a ponto de você indicar uma instituição financeira para ele fazer suas operações de câmbio, tá? Então, esse indicador de negócios, ele precisa assinar um contrato de prestação de serviço com essas instituições financeiras e elas vão poder, em nome dessa instituição, oferecer produtos e serviços para esses clientes, que, por sua vez, esse correspondente cambial vai poder fechar operações de câmbio em nome desses clientes, tá bom? Essa remuneração que a sua empresa vai receber em troca dessa indicação de negócios varia muito no mercado. Vai depender do seu potencial de apresentação de negócios, vai depender de uma série de fatores, tá? Mas vai variar aí de 30% a 70%. Mas vamos supor que o seu contrato com a instituição financeira seja de 50% de remuneração. Sobre essa remuneração, sobre essa operação, a sua remuneração seria de 5 mil reais em apenas uma operação, tá? Agora, se você pensa que uma operação de 100 mil dólares no mercado de câmbio é uma operação, um absurdo, um valor absurdo, uma operação gigante, entenda que todos os meses o volume de operações como essa no Brasil, né, são negociadas assim a todo instante e mensalmente são mais de 250 bilhões de dólares que são negociados no mercado de câmbio. Para você ter ideia da magnitude que é o mercado de câmbio. Então, são mais de 250 bilhões de dólares todos os meses negociados no Brasil. Estou trazendo aqui para vocês números reais, só para mostrar para vocês como esse mercado é lucrativo, tá? E qual é a boa notícia? A boa notícia é que atuar nesse mercado é para todos. Mas eu não vou me estender nesse assunto hoje, porque isso é tema para um outro momento, tá? E, inclusive, é sobre isso que eu vou falar no meu evento, que vai acontecer dia 7 de abril, a trilha do correspondente cambial, o plano, tá? Ele é um evento 100% online gratuito, onde eu vou mostrar para bancários como é possível empreender no mercado financeiro faturando 5 dígitos todos os meses. E por que eu estou falando para bancários, gente? Não é que outros tipos de empresas, de pessoas, não possam atuar nesse mercado. Mas é porque, em anos de mercado financeiro, eu percebi que a maioria das pessoas que abrem suas empresas de consultoria, de indicação de negócios nessa área, são ex-bancários, são pessoas que tiveram uma vida profissional de atuação bancária, e como vocês sabem, o bancário, ele prospecta muito negócio para o banco, está sempre em contato com clientes, seja caixa, seja gerente bancário, ou em outras áreas. Então, é realmente um nicho de pessoas que tem uma ascensão muito rápida nesse mercado. Mas é claro que se você tem um relacionamento com empresas em outros nichos, por exemplo, você é um contador, você tem contato com clientes que tenham obrigações em moedas estrangeiras para pagar ou prestam serviços no exterior para receber em moeda estrangeira no Brasil, você também é um potencial indicador de negócios,
tá? Então, hoje, eu separei 8 motivos que foram determinantes para eu mudar a minha mentalidade e sair da situação que eu me encontrava e mergulhar no empreendedorismo sem medo. É claro que um pouco de medo a gente sempre vai ter. Não posso dizer que seja medo, mas receio, né? A gente sempre vai ter medo, mas quais foram os 8 motivos determinantes para isso? Primeiro, que eu já tinha uma carteira de clientes, então até o momento eu já atuava no mercado há 14 anos. E eu tinha construído uma carteira de clientes junto com o meu chefe na época, que hoje é meu sócio, porque eu trazia clientes para mim, também atendia os dele, a gente tinha esse relacionamento de ser um time, um ajudava o outro. Então eu já tinha essa carteira de clientes. E o convite dele só veio somar, da gente junto formalizar esse time empreendendo. Então, isso me fez tomar a decisão realmente de deixar para trás a carteira assinada, tá? E entrar no empreendedorismo. Então, eu já tinha também um caminho longo percorrido no mercado de câmbio. E eu conhecia as necessidades de clientes. Eu conhecia bem os produtos de câmbio, os produtos que eu poderia trabalhar. Eu entendia bastante de todas as áreas, porque eu comecei como recepcionista numa corretora de valores. Desculpa. Eu comecei como recepcionista numa corretora de valores. Depois eu passei pela área de back-office, que é uma área que dá apoio à mesa de operações. Depois eu fui para a mesa de operações. Então, eu tinha um diferencial. Eu tinha passado por todas as áreas do mercado de câmbio. Então, eu sabia muito bem o que os clientes precisavam e sabia como atender as expectativas dele. Então, isso para mim foi motivador. A terceira coisa que me motivou foi que naquele momento eu estava desmotivada com o meu trabalho, né? Quer dizer, eu tinha um salário fixo, eu queria mais, mas ao mesmo tempo eu trabalhava na mesa de operações já, eu não tinha para onde crescer ali. E então eu me sentia desmotivada. Ao mesmo tempo, sozinha, sem alguém que pegasse na minha mão e me mostrasse o caminho, como é o meu sócio, que ele era muito mais experiente que eu, já estava muito mais tempo nesse ramo, eu não me sentia segura. Então, aquilo ali foi para mim um empurrão. Então, eu estava desmotivada, eu não tinha mais objetivos, eu chegava no trabalho já querendo ir embora, eu torcia para chegar sexta-feira, no domingo eu entrava em depressão, porque na segunda-feira eu tinha que voltar para o trabalho, e começava tudo novamente. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo, ele ter me dado esse empurrão, né? Uma pessoa experiente que me motivou. Eu queria aumentar meus ganhos, então, como eu falei, eu tinha um salário razoável, mas eu já tinha chegado na mesa de operações, eu não tinha mais para onde crescer. Eu tinha consciência que somente tendo meu próprio negócio é que eu poderia alavancar meus ganhos. Então, eu sabia que era o único caminho para mim, então eu já tinha essa consciência. A quinta coisa é que eu tinha sonhos que meu salário não pagava. Eu tinha sonhos de casar, eu tinha sonhos de comprar o meu carro, eu sou apaixonada por carros, eu herdei essa paixão por carros do meu pai, que apesar que ele não podia ter carros, né, caros, mas ele gostava sempre de trocar o carrinho dele, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Ele estava sempre cuidando do carrinho dele, lavando. Então, eu herdei isso dele e eu sou apaixonada por carrão. Eu não sabia que eu não podia ter carrão trabalhando, ganhando o salário que eu ganhava. Então, eu sabia que empreender era a única possibilidade, né? Quem não tem sonhos de comprar carros, imóveis, viagens? Eu também sonhava com isso. Mas eu sabia que a minha realidade era bem diferente. Bom, a sexta coisa que me impulsionou a empreender é que eu não queria mais ser cobrada para cumprir horário de 9 às 18 horas. Nossa, eu não entendo como ainda existem empresas que obrigam seus funcionários a cumprir horário. Eu creio que quando você remunera alguém pela produtividade, isso é muito mais produtivo, desculpa a redundância, mas é muito mais produtivo, porque a pessoa se sente produtiva, se sente motivada. Então, eu creio que isso, para mim, fez toda a diferença. Foi visível
em mim, como eu mudei. A partir do momento que eu sentei na outra corretora, já com a minha empresa aberta, foi visível, eu me senti motivada, porque eu não precisava cumprir horário. Eu atendia, o mercado funciona de 10 às 16 horas, então eu atendia meus clientes naquele horário. Se tivesse alguma coisa ou outra para fazer fora desse meio tempo, eu fazia. E também, quando eu queria me ausentar, estava também tudo sob controle. Eu não tinha aquela obrigação de estar cumprindo horário ali na corretora. Então, isso foi também um dos motivos que me fez mudar para o empreendedorismo, tá? A oitava coisa, desculpa, a sétima coisa que me fez mudar o meu pensamento é que eu tinha certeza que seria capaz. Poxa, eu tinha começado como recepcionista, né? Tinha percorrido esse caminho todo sozinha, tinha passado por todas as áreas, sempre fui capaz, sempre andei para frente, sempre fui positiva. Mas, assim, eu sei que todo mundo pensa, né? Será que vai dar certo? É inerente ao ser humano, né? Duvidar de si mesmo. O primeiro gatilho que o cérebro manda para a gente é: você não é capaz, né? A gente se sabota o tempo inteiro. Mas nunca fez parte do meu vocabulário essa palavra. Eu sempre penso diferente. Eu penso que eu sou capaz, sim. E sempre acreditei na premissa que só não dá certo para quem não acredita e não age. E isso eu tinha de sobra. Acreditar em mim e agir para as coisas acontecerem e fazer as coisas dar certo. A oitava coisa que me motivou a empreender foi que eu queria crescer profissionalmente. Eu me sentia estagnada. Eu não conseguia me imaginar aprendendo mais nada ali. Apesar de que o mercado de câmbio ele é muito amplo, ele é muito complexo. Quando você quer realmente entender cada normativo, cada mecanismo, e isso sempre, né, sempre me atraiu. Mas eu queria mais, eu queria crescer profissionalmente falando, desenvolver outras áreas da minha vida, né? E desenvolver a parte empreendedora, desenvolver mentalmente, me desenvolver como profissional. Então, empreender é algo que te força a buscar esse desenvolvimento pessoal. Te dá uma bagagem de conhecimento incrível, principalmente porque você lida ali todos os dias com pessoas, né? Você lida todos os dias com empresas com diferentes necessidades. Você lida com pessoas físicas também com diferentes necessidades, pessoas que são leigas, pessoas no assunto, né? Leigas no assunto, e que você ali é aquela pessoa que vai trazer a solução para ela. Então, isso te desafia todo dia. Eu sempre costumo falar que o que mais me motiva é ouvir um problema do meu cliente e encontrar para ele a solução. É como se eu estivesse ali desenvolvendo um quebra-cabeça, montando um quebra-cabeça, sabe? Ele me traz o problema e eu devolvo para ele a solução e ele fica satisfeito. Então, crescer profissionalmente dessa forma, sabe? Você estar apta a desenvolver o seu negócio sempre focado em resolver problemas. Eu trouxe mais 2 itens de bônus para vocês, tá? Sempre fui muito movida a desafios, né? E eu fiquei anos acomodada. Como eu te falei, só em uma corretora eu trabalhei 11 anos. E eu sabia que empreender me tiraria da zona de conforto. Gente, não tem nada melhor para quem está acomodado que se desafiar a abrir um negócio, tá? Aquilo ali te obriga todos os dias, sair da sua zona de conforto. Qual é a tua zona de conforto, né? Ficar sentada na tua cadeira, esperando o e-mail chegar, ficar sentada na sua cadeira, esperando o cliente aparecer, te ligar, você não buscar aprender nada de novo, achar que aquilo que você sabe tá bom, tá? É você fazer as coisas sem você perguntar o porquê, viver no modo automático, só fazendo aquilo que te mandam. E então empreender te tira dessa zona de conforto, tá? Isso foi um dos motivos também, porque como eu sempre fui movida a desafios, eu sabia que isso ia dar uma sacudida na minha vida. E não teve outra, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o 10º, né, motivo, que na verdade foi uma consequência da minha decisão, é que hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu posso trabalhar em outra cidade, eu posso trabalhar da minha casa, se eu quiser também eu posso
montar um escritório, não é necessário, mas eu posso. Então, hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar, porque o home office hoje ele é uma realidade. Acho que até 2 anos atrás eu não poderia estar falando isso, porque as pessoas, principalmente do mercado financeiro, eram muito presas ao endereço físico. As pessoas tinham na mente que ter um endereço físico passava mais credibilidade, principalmente quando a gente lida com dinheiro. De você chegar num local, saber que a pessoa está ali, a procedência dela, mas hoje em dia, com o meio digital, você consegue passar autoridade de outras formas, passar credibilidade de outras formas. Prova disso são os bancos digitais. A gente tranquilamente abre conta em bancos digitais e a gente dá credibilidade para eles, porque a gente sabe que a gente tem ali por trás, né, instituições financeiras credenciadas. Então, a credibilidade que eu, como correspondente bancário, passo para os meus clientes hoje é a instituição que tem por trás de mim. Então, é bem interessante você estar sempre divulgando isso para o teu cliente, ele saber que por trás de você tem uma instituição de câmbio, uma instituição bancária credenciada no Banco Central. Eu não preciso ter meu endereço físico para passar essa credibilidade para o meu cliente hoje. Então, fazer negócios online hoje é uma prática muito comum. E principalmente se você já tem uma carteira com pessoas que confiam em você, né? Então é isso. E agora eu guardei a melhor parte para o final, que é um testezinho para você saber se empreender no mercado financeiro é para você. Eu vou deixar algumas perguntas aqui para que você faça para si mesmo, para que você identifique essas, né, essas não qualidades, mas essas premissas em você, tá? Você está aberto a desafios que vão te levar a outro patamar financeiro na vida? Você está aberto a desafios que vão te levar a outro patamar financeiro na vida? Responda sim ou não. Você está disposto a trabalhar mais horas no início, mas depois de algum tempo ter mais liberdade de tempo? Você consegue fazer uma lista de clientes com quem você teve relacionamento durante a sua vida profissional? Vale para pessoas físicas e jurídicas, tá, gente? Sim ou não? Você gosta de lidar com pessoas? Porque nessa área a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Por mais que a gente esteja atendendo uma pessoa jurídica, tá? Você está disposto a aprender a administrar uma empresa? Quem abre um negócio precisa pelo menos ter, por mais que você vá terceirizar isso, o que eu não indico, você precisa ter, pelo menos saber controlar contas, pagar as contas, acessar conta corrente, pagar, né, suas obrigações, impostos, emitir nota fiscal. Não é muita coisa não, mas tem uma partezinha administrativa, tá? Você está disposto a aprender sobre produtos e serviços de câmbio para você oferecer para os seus clientes? Tá? Isso também não é difícil, não. Você não precisa ser um expert no câmbio, tá? Você precisa pelo menos ter uma noção para você conseguir identificar a necessidade do seu cliente. Você está disposto a isso? Se você respondeu sim, a maioria dessas perguntas, essa grande oportunidade se encaixa perfeitamente para você. E eu vou estar falando sobre ela no dia 7 de abril, às 20 horas, no meu evento 100% online gratuito, que vai acontecer, chamado A Trilha do Correspondente, o Plano, onde eu vou te mostrar o passo a passo para que bancários ou ex-bancários atuem empreendendo no mercado financeiro, faturando 5 dígitos todos os meses. Então, em breve, eu vou divulgar o link para você se inscrever gratuitamente nesse evento. E por hoje é só. Eu agradeço muito a presença de todos. Esse conteúdo eu fiz com o maior carinho para vocês. Espero que vocês aproveitem. Essa live vai ficar gravada, mas eu só vou disponibilizar ela amanhã. Então, para quem chegou na metade ou no final, está muito interessante. Eu trouxe bastante informação pertinente a esse assunto. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E amanhã vamos ter aqui outro evento. Desculpa, amanhã vamos ter outra live, tá? Então, às 20 horas, eu conto com a presença de todos. Amanhã eu estarei falando sobre. Vou falar aqui para vocês qual vai ser o tema de amanhã.
Amanhã nós vamos falar sobre 5 medos que todo bancário tem que o impede de realizar seus sonhos, tá bom? Então, até amanhã, nesse mesmo lugar. Obrigada, Valéria, pela presença, tá? Amei. Obrigada. Pessoal que está no YouTube, também obrigada. E até amanhã às 20 horas, tá bom?